Em 1945, o mundo assistia ao colapso do Terceiro Reich e à captura dos responsáveis pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. Nazistas eram levados a julgamento, documentos eram revelados, e a palavra justiça dominava os discursos oficiais. Mas, longe dos tribunais e longe dos olhos da opinião pública, os Estados Unidos estavam tomando uma decisão muito diferente. Em sigilo absoluto, o governo americano criou a Operação Paperclip, uma iniciativa para recrutar centenas de cientistas alemães que haviam servido diretamente ao regime de Hitler. Muitos desses homens estavam profundamente envolvidos com o esforço de guerra nazista, e alguns chegaram a participar de experimentos humanos e do desenvolvimento de armas devastadoras. Ainda assim, foram trazidos aos Estados Unidos, receberam novas biografias oficiais, apagando seu passado militar e ideológico, e foram colocados para trabalhar em laboratórios, centros de pesquisa e, mais tarde, até na NASA. Tudo isso para garantir que o conhecimento deles não caísse nas mãos da União Soviética. O mais conhecido entre esses cientistas era Wernher von Braun, o engenheiro responsável pelo desenvolvimento dos foguetes V2, usados pela Alemanha para bombardear Londres e outras cidades europeias. Von Braun era membro da SS e havia trabalhado lado a lado com o alto escalão nazista. Ainda assim, foi recebido nos Estados Unidos como um ativo estratégico. Rapidamente, ele se tornou peça-chave no programa de mísseis norte-americano e, mais tarde, liderou o desenvolvimento do foguete Saturn V, que levaria o homem à Lua. Outros nomes menos famosos, mas igualmente comprometidos com o regime de Hitler, foram distribuídos por bases militares, universidades e centros de pesquisa. O público americano, no entanto, não sabia de nada. Muitos desses cientistas tiveram seus passados reescritos, com a ajuda direta do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, que adulterou relatórios e apagou ligações com crimes de guerra. Para a narrativa oficial, eles eram apenas especialistas alemães trazidos para ajudar na reconstrução e no avanço da ciência. A justificativa do governo americano era clara. Em plena Guerra Fria, perder esses cientistas para os soviéticos seria impensável. A corrida tecnológica, especialmente nas áreas de armamentos e exploração espacial, exigia mentes brilhantes, e essas mentes estavam, por mais incômodo que fosse admitir, entre os derrotados do Terceiro Reich. Assim, mais de 1.600 cientistas, engenheiros e técnicos alemães foram transferidos para os Estados Unidos entre 1945 e 1959. Muitos deles trabalharam diretamente em projetos militares ultrasecretos, como o desenvolvimento de mísseis balísticos, armas químicas e tecnologia de propulsão. A Operação Paperclip, portanto, não foi apenas uma medida emergencial, ela se tornou uma estratégia de longo prazo, moldando a base científica do poder militar americano nas décadas seguintes. Enquanto os julgamentos de Nuremberg buscavam punir os crimes do passado, o governo dos Estados Unidos fazia alianças silenciosas com alguns dos responsáveis por esses mesmos crimes, tudo em nome de um novo inimigo, a União Soviética. O mais chocante é que parte desses cientistas estava envolvida em projetos diretamente ligados a crimes contra a humanidade. Há registros de que o próprio von Braun visitava instalações onde prisioneiros eram forçados a trabalhar até a morte na construção dos foguetes V2. Outros recrutados tinham ligação com experimentos médicos em campos de concentração, mas seus dossiês foram ajustados para que pudessem entrar legalmente nos Estados Unidos. A CIA e o Departamento de Defesa trataram de apagar qualquer conexão comprometedora, criando perfis aceitáveis para uso político e científico. Enquanto isso, o público americano via fotos de foguetes subindo aos céus e ouvia discursos patrióticos sobre avanço e conquista. Mal sabiam que parte desse progresso havia sido construído com a colaboração de homens que, em outra realidade, estariam atrás das grades. A história da Operação Paperclip escancarava um dilema moral. Será que o fim justifica os meios, mesmo quando esses meios envolvem pactos com o próprio mal? Apesar de denúncias surgirem ao longo das décadas, o governo americano sempre procurou minimizar o escândalo, defendendo que a segurança nacional falava mais alto do que a punição desses cientistas. Só muito tempo depois, com documentos desclassificados, o público passou a ter noção real da dimensão da Operação Paperclip e de como esses homens foram integrados ao projeto espacial, ao desenvolvimento de armas e até ao treinamento de novas gerações de engenheiros militares. Hoje, ao olhar para conquistas como a chegada do homem à Lua ou o avanço dos mísseis intercontinentais, fica impossível ignorar que boa parte desse conhecimento veio de mentes que, anos antes, serviam a um regime genocida. A Operação Paperclip mostra como interesses estratégicos podem atropelar qualquer senso de ética e expõe uma das maiores contradições do pós-guerra. A vitória contra o nazismo foi seguida, sem cerimônia, pela contratação dos seus próprios especialistas. Essa é a herança desconfortável que poucos gostam de lembrar. Hoje, a história da Operação Paperclip ainda levanta debate sobre moralidade,
pragmatismo e hipocrisia no jogo de poder entre as nações. Enquanto alguns defendem que a decisão foi necessária para evitar um colapso tecnológico diante da União Soviética, outros enxergam a operação como uma traição aos princípios pelos quais a Segunda Guerra foi vencida. O que é inegável é que parte do prestígio científico e militar dos Estados Unidos no século XX foi construída sobre uma fundação manchada, silenciosa, mas profundamente real. E talvez o mais perturbador seja perceber que essa prática não foi um caso isolado, mas um exemplo de como, nos bastidores da história, valores podem ser negociados em nome de vantagens estratégicas. Se você achou essa história reveladora, deixe seu like, compartilhe com alguém que gosta de história e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!